O assunto de hoje é direção defensiva. Esse assunto tão importante, desenvolvido e estudado por muitos profissionais com a intenção de te manter vivo no trânsito. Eu costumo dizer que a direção defensiva, para a direção defensiva, não interessa quem esteja certo ou quem esteja errado. O importante é que todo mundo saia de casa e volte vivo, e se possível inteiro, e melhor ainda sem nenhum arranhão. Então a direção defensiva tem essa função. Você está no canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos na prova do Detran, seja de primeira habilitação, de renovação ou de reciclagem. Toda semana tem vídeo novo, sempre focando a prova do Detran, dicas de prova. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário, uma sugestão aí de assunto, uma crítica, um elogio, isso vai me ajudar demais. Eu estou começando, ainda estou desenvolvendo o canal, deixe um like nesse vídeo e vamos lá. Começando pelo conceito. O que é a direção defensiva? É um conjunto de técnicas que possibilita ao condutor dirigir, evitando acidente. Você que já me acompanha, que assiste os meus vídeos, você já deve ter reparado que eu não gosto de fazer vídeos extensos, enrolando muito sobre os assuntos. Eu gosto de falar exatamente assuntos, dicas que caem na prova. Então essa já é uma questão que você precisa anotar, gravar, porque isso pode cair na tua prova. O conceito de direção defensiva é um conjunto de técnicas que possibilita ao condutor dirigir, evitando acidente. Segundo a direção defensiva, 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas. Esse é um outro assunto que pode cair na sua prova. Quais as principais falhas humanas causadoras de acidente? E você vai ter que responder isso daí. Falta de atenção, excesso de velocidade e ação evasiva. Eu coloquei entre parênteses inadequada, porque tem horas que cai na prova ação evasiva inadequada e tem horas que só cai ação evasiva. Então, de um jeito ou de outro, vai estar certo. O que é a ação evasiva? A ação evasiva é a ação do condutor visando evitar um acidente. As principais falhas humanas: excesso de velocidade, falta de atenção e ação evasiva. E se eles perguntarem o que é a ação evasiva, é a ação do condutor visando evitar um acidente. Então, de cara aí, já duas questões que você precisa anotar, porque pode cair na tua prova. E aí está um dos principais assuntos de direção defensiva. Não tem como ir para a prova do Detran sem ter na cabeça gravado quais são os elementos básicos da direção defensiva. E o primeiro elemento é a atenção. A atenção que é dividida de duas maneiras. O condutor pode desenvolver uma atenção fixa e o condutor pode desenvolver uma atenção difusa. E aí eles vão perguntar qual é a atenção mais adequada, se é a fixa ou se é a difusa. Lembrando que em muitos locais, muitos estados, eles não costumam chamar a atenção difusa de atenção difusa. Geralmente eles chamam de atenção dividida ou atenção espalhada. Então, se cair atenção difusa, atenção dividida ou atenção espalhada, é a mesma coisa, tá? Eles vão perguntar qual é a atenção mais adequada, se é a fixa ou se é a difusa, ou a espalhada ou a dividida. A gente tem que tomar cuidado, porque eles podem colocar de uma maneira que a gente pense que a atenção fixa é uma coisa boa. Eles podem dizer que a atenção fixa é segura, porque o condutor não perde a atenção da frente do veículo. Só que a gente não pode ter a atenção só na frente. A gente deve ter a atenção na frente do veículo, nas laterais,
na traseira do veículo e no painel. Então nós temos que espalhar a nossa atenção. A gente tem que dividir a atenção em todos esses pontos. A atenção mais adequada, a atenção mais segura é a atenção difusa, ou atenção dividida, ou a atenção espalhada. A previsão é um outro elemento básico da direção defensiva. E eles costumam perguntar o seguinte: na direção defensiva, o que significa a previsão? E a gente vai ter que dizer que é antecipar situações que podem colocar em risco a segurança do trânsito. A gente deve olhar sempre à frente, nunca olhando para o chão na frente do nosso veículo. A gente deve olhar lá no final, sempre calculando veículos na via, pedestres querendo atravessar a via, ciclistas. A gente precisa sempre antecipar as situações que podem gerar risco de acidente. Lembram que a gente disse que a ação evasiva é uma das falhas humanas causadoras de acidente? Por que a ação evasiva é uma falha humana, já que ela é uma ação tomada pelo condutor visando evitar um acidente? A maioria dos casos, a maioria das ações evasivas representam falta de previsão. Se você age com antecedência, você diminui a possibilidade do acidente se houver a chance de acontecer. Então, previsão é um outro elemento da direção defensiva. Decisão é um outro elemento da direção defensiva que está ligado diretamente à previsão. Se você antecipa as situações, fica mais fácil de você reagir, fica mais fácil de você decidir o que fazer na hora da emergência. Um outro elemento da direção defensiva é a habilidade. E a habilidade está ligada diretamente à utilização do veículo. Eu vou colocar já aqui na tela o último elemento, que é o conhecimento. E aí, por que eu coloquei os dois juntos? O que acontece? O conhecimento, ele está ligado à parte teórica do trânsito e a habilidade está ligada à condução do veículo, à utilização dos comandos do veículo. Eu chamo a atenção para isso porque eles podem perguntar a seguinte situação, eles podem fazer a seguinte questão: um condutor compra um veículo novo e não conhece os comandos do veículo. Por esse motivo, o condutor provoca um acidente. Qual elemento faltou a esse condutor? Habilidade ou conhecimento? Lógico, se ele não conhece os comandos do veículo, ele não tem habilidade, não é conhecimento. Não conhecer os comandos do veículo, não conhecer os pedais, não conhecer a posição das marchas, não conhecer aonde liga o limpador, onde liga o farol, onde é a buzina. Tudo isso está relacionado à habilidade do condutor, ainda que eles usem o verbo conhecer. O conhecimento está ligado à parte teórica do trânsito. Qual é a distância mínima que eu devo estacionar da esquina? 5 metros. Qual é a distância máxima que eu posso estacionar do meio-fio? 50 centímetros. Qual é a infração se eu estacionar sobre a calçada? Infração grave. Qual é a velocidade mínima de uma via? A metade da máxima. Tudo isso, todas essas informações, conhecer as placas, conhecer as leis, conhecer regras de preferência, tudo isso está ligado ao conhecimento. Tudo que for ligado à utilização do veículo está ligado à habilidade. Um outro assunto muito importante relacionado à direção defensiva é os comportamentos do condutor na direção. E a gente tem a imprudência, que é quando o condutor conhece as regras, mas deixa de respeitá-las. Então, toda vez que um condutor sabe o que tem que fazer e faz errado, toda vez que um condutor sabe o que não pode fazer e faz, ele está sendo imprudente. Toda a questão focada na ação incorreta do condutor é a imprudência. Avançar o sinal, andar na contramão, não usar o cinto, excesso de passageiros, dirigir alcoolizado. Tudo isso está ligado à imprudência do condutor.
Um outro comportamento é a negligência. E a negligência, ela está ligada diretamente, sempre, ao estado do veículo. Então tá aí, o condutor age com descuido com seu veículo, e eu também coloquei entre parênteses e seu próprio bem-estar, porque a última vez que eu vi cair numa prova do Detran a pergunta sobre negligência, eles colocaram dessa maneira que está aí. A pergunta era: quando o condutor age com descuido com seu veículo e com seu próprio bem-estar, ele age com negligência. E o último comportamento que cai na prova é a imperícia. E aí há uma diferença entre você fazer o que não pode e você não saber fazer alguma coisa. Se você faz sabendo que não pode fazer e mesmo assim faz, você está sendo imprudente. Se você não sabe como fazer determinada coisa, você está sendo imperito. Tem dois exemplos maravilhosos. O Pablo Vittar é imperito em cantar porque ele não sabe cantar. O time do Vasco é imperito em jogar bola porque aqueles desgraçados não sabem jogar bola. O Pedro Raul é imperito em bater pênalti porque aquele desgraçado devia ter nascido sem perna. Então, imperícia é quando o condutor não sabe executar uma ação corretamente. E uma informação importantíssima sobre a imperícia. A imperícia é falta de conhecimento ou é falta de habilidade? A gente precisa lembrar que a imperícia é falta de habilidade, não é de conhecimento. Se eu sei fazer alguma coisa, eu tenho habilidade. Se eu não sei fazer alguma coisa, eu tenho imperícia. Tá ok? O vídeo de hoje é pequeno, eu espero que essas dicas possam ajudar vocês. Um próximo vídeo vai vir um pouco maior, porque vão vir muito mais questões sobre a prova. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vocês que já são, muito obrigado pela força que vocês estão me dando. Deixa um like nesse vídeo para me ajudar, para fortalecer o canal. Deixa um comentário aí com uma sugestão, é muito importante isso. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas dicas da prova do Detran. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.